Ela só saiu naquela manhã, porque a filha estava com fome. Mas o que Benedita encontrou no meio da mata não era comida, era uma menina, sozinha, ferida, e chorando como se já tivesse perdido tudo. Naquele instante, Benedita teve duas escolhas: seguir em frente ou mudar o destino de alguém. E sem saber, ela acabou mudando o próprio destino também. O sol nascia torto naquele pedaço do Maranhão. Sempre pareceu assim para mim, como se o céu também estivesse cansado de começar. Fazia 2 anos que eu acordava sozinha. 2 anos desde que o Dário foi embora de um acidente de obra numa cidade que eu nem conhecia, deixando só o cheiro dele na almofada e uma vida que parecia ter parado junto com ele. Não chorei muito na frente de ninguém. Chorei fundo, sozinha, com a cabeça enfiada no travesseiro dele, até o cheiro ir embora também. Meu nome é Benedita. Benedita Soares da Cruz. E eu moro numa casa de 2 cômodos na beira da mata, no interior do Maranhão, com minha filha Clara, que tem 6 anos e olhos que enxergam coisas que eu já aprendi a não ver. A rotina era minha companhia. Levantar antes do galo, ferver o café no fogareiro, varrer o terreiro enquanto a neblina ainda não tinha levantado, cuidar da horta pequena que o Dário plantou e que eu continuei cuidando não por esperança, mas porque era o único lugar onde eu ainda sentia que ele tinha passado. Almoçar o que tivesse, deitar cedo porque a luz custava. Na noite anterior, Clara dormiu com fome. Comeu o que eu servi sem reclamar, fingindo que estava satisfeita. E eu fingi acreditar. Esse é o acordo que a gente faz quando ama alguém e não tem mais o que oferecer. A gente finge junto. De manhã cedo, peguei o balde e a faca velha de cabo gasto e fui até a beira da mata procurar ora pronobis e ver se tinha fruta no pé que eu plantei no ano passado. O ar estava pesado, úmido ainda da garoa da madrugada. Os grilos tinham calado e os pássaros ainda não tinham começado. Aquele silêncio do intervalo, quando o mundo parece suspenso entre a noite e o dia. Foi nesse silêncio que eu ouvi um choro, fraco, cansado. O tipo de choro de quem já chorou tudo que tinha e está repetindo por reflexo, sem esperar que ninguém venha. Parei no meio da trilha. A vida já tinha me ensinado. Se meter no problema dos outros quase sempre custa caro. Eu sabia disso. Sentia isso no corpo, como quem sabe onde dói antes mesmo de tocar. Mas eu não conseguia ir embora. Segui o som, o que o mato guardava. Debaixo de uma gameleira velha, encontrei a menina. Pequena, uns 5 anos talvez. Encolhida no chão, abraçando as próprias pernas como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível. O vestido era bonito, florido com babado na barra, mas estava rasgado na lateral e coberto de terra vermelha. O joelho direito sangrava devagar. O rosto, sujo de lágrimas e poeira misturadas. Me aproximei devagar, do jeito que a gente se aproxima de bicho assustado. "Oi", eu disse baixinho. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam inchados de tanto chorar, mas mesmo assim me olharam com aquela mistura que só criança tem. Medo e esperança ao mesmo tempo, como se o coração dela ainda não tivesse decidido se eu era perigo ou salvação. "Cadê sua mãe?" Ela engoliu o choro com dificuldade. "Eu não sei." Fiz uma pausa. Olhei ao redor. Mata fechada, trilha estreita, nenhum sinal de adulto. Nenhuma voz chamando, nenhum barulho de carro na estrada distante. Só o vento passando devagar nas folhas lá em cima. "O que aconteceu com você?" Ela hesitou. Fechou os olhos por um segundo, como se estivesse pesando alguma coisa dentro dela. "Eu não podia sair", sussurrou. "Mas ele mandou eu correr." Senti um arrepio subir pelo pescoço. Não perguntei mais nada. Não era a hora. Me abaixei, passei o braço por baixo das pernas dela e a peguei no colo com cuidado. Era leve demais para a idade.
O tipo de leveza que não é de criança saudável, é de criança que não comeu direito, que não dormiu direito, que carregou coisa pesada demais para o tamanho do corpo. Ela não resistiu. Encostou a cabeça no meu ombro como se me conhecesse há anos. Voltei para casa com ela no colo e o balde vazio na mão. A horta podia esperar. A hora pro nobis podia esperar. Tinha coisa mais urgente agora. Clara estava acordada quando cheguei, sentada na cama, os cabelos ainda bagunçados do sono, me olhando com aquela cara séria que ela faz quando está tentando entender o mundo. Mãe, quem é ela? Ainda não sei. Clara ficou olhando para a menina por alguns segundos, sem julgamento, sem medo. Depois desceu da cama, foi até ela e ficou parada na frente, bem pertinho, olho no olho. Você estava chorando? Tava, a menina respondeu, com a voz ainda rouca. Quer biscoito? Era o último que tínhamos. Eu sabia, Clara sabia. Ela nem pensou duas vezes. Fiquei parada, observando as duas. Clara partiu o biscoito ao meio com a seriedade de quem está fazendo uma coisa importante, e a menina aceitou sem falar nada, mastigando devagar, como se estivesse com medo de que acabasse. Às vezes as crianças lembram o que a vida faz a gente esquecer. Aqueci água no fogareiro, limpei o joelho da menina com cuidado, improvisando um curativo com um pedaço de pano limpo que eu guardava para a emergência. Ela não chorou. Só ficou me olhando enquanto eu trabalhava, com aqueles olhos grandes e quietos. Qual é seu nome? Sofia. Sofia. E seu pai, Sofia? Onde ele mora? Ela pensou um instante. Na casa grande. Tem piscina e um portão de ferro. Olhei para ela sem demonstrar nada no rosto. Casa grande. Portão de ferro. Piscina. Outro mundo, tão distante do meu que poderia ser outro país, mesmo estando a poucos quilômetros dali. Você sabe o nome dele? Marcos. Todo mundo chama ele de seu Marcos. Assentei com a cabeça. Guardei o nome. Não tinha telefone. Não tinha vizinho perto. A estrada principal ficava a quase 1 hora de caminhada no sol, mas não tinha outra saída. Clara, chamei. Coloca o tênis. Minha filha me olhou. Entendeu sem que eu precisasse explicar mais nada. Foi calçar o tênis sem reclamar. O caminho mais longo. Saímos quando o sol já tinha subido o suficiente para queimar. Eu com Sofia no colo. Clara segurando minha mão esquerda. O balde deixado para trás, a faca também. Não precisava de nada disso agora. Precisava chegar na estrada antes que o calor fechasse de vez e as crianças não aguentassem mais. A trilha de terra vermelha ia abrindo devagar entre a vegetação baixa do cerrado. O capim dos lados estava amarelo de seca. A poeira subia fina a cada passo e grudava na garganta. Sofia ficou quieta no começo, a cabeça no meu ombro, os braços em volta do meu pescoço. Clara caminhava séria, sem reclamar, do jeito que ela aprendeu a fazer quando entende que a situação é de adulto. Fui guardando força, respirando devagar, pensando no que ia dizer quando chegasse na estrada, como ia explicar, como ia encontrar esse seu Marcos, sem parecer que estava pedindo alguma coisa em troca. Não queria nada em troca. Nunca quis. O Dário sempre dizia que isso era defeito meu. Benedita, você ajuda demais e não deixa ninguém te ajudar. Eu ria. Ele ficava sério. Acho que ele tinha razão e eu nunca admiti enquanto ele estava vivo. Esse é o tipo de coisa que a gente só entende depois, quando já não tem mais para quem falar. Sofia foi ficando pesada aos poucos. Ou eu fui ficando fraca. Difícil saber. Tô cansada. Ela murmurou depois de um tempo. Eu sei. Falta pouco. Não sabia se era verdade, mas era o que ela precisava ouvir. Clara olhou para mim de baixo para cima. Mãe, falta muito? Não. Ela assentiu. Continuou andando. Foi no meio do caminho que Sofia começou a fazer perguntas. Criança rica pergunta diferente de criança pobre. Não é maldade, é só que o mundo delas é outro e elas não sabem que o nosso existe de verdade.
Por que sua casa é tão pequena? Respirei fundo. Porque é o que eu tenho, ela pensou. Você é pobre? Sou. Silêncio. O vento passou quente entre a gente. Meu pai tem muito dinheiro, ela disse, com uma naturalidade que não era orgulho. Era só constatação, como dizer que o céu é azul. Não respondi. Você quer? Quase tropecei numa pedra. Não. Por quê? Porque não é meu. Ela ficou quieta por um tempo. Eu sentia ela pensando, o peso pequeno dela se ajeitando no meu colo enquanto eu caminhava. Minha babá queria, disse ela, bem baixinho, como se estivesse falando para si mesma. Aí ela sumiu. Parei por um segundo. Só um segundo. Depois continuei andando como se não tivesse ouvido, mas ouvi, e aquela frase foi ficando dentro de mim, feito cisco no olho. Pequena, insuportável, impossível de ignorar. Foi Clara que viu primeiro. Mãe, carro. Levantei os olhos. Uma nuvem de poeira se levantava lá na frente, na curva da estrada de chão. Não era um carro, eram vários. Pararam de uma vez, atravessados, como quem estava procurando e de repente encontrou. As portas foram abrindo antes mesmo dos motores apagarem. Homens desceram rápido, olhando ao redor com aquela urgência de quem está com medo do que pode ter acontecido. Um deles correu. Não correu como homem importante. Correu como pai. Veio direto até nós, sem olhar para os lados, sem olhar para mim, sem ver nada além de Sofia. Quando chegou perto, parou por um instante. Apenas um instante, como se precisasse ter certeza de que era real. Depois pegou ela nos braços com uma força que era de alívio, não de força. Sofia, só isso. O nome dela. Do jeito que a gente fala quando estava com medo de nunca mais poder falar. Sofia se agarrou nele com as duas mãos no pescoço dele e não disse nada. Não precisou. Eu fiquei parada no meio da estrada, com Clara do meu lado, a mão dela ainda na minha, os dois olhando aquela cena. Senti um aperto no peito que eu conhecia bem. Era memória. Era o Dário segurando Clara daquele mesmo jeito, naquele mesmo lugar entre o pescoço e o ombro, onde a criança cabe inteira e some. Fechei os olhos por um segundo, abri. O homem, seu Marcos, me olhou. De verdade dessa vez. Os olhos pararam no curativo improvisado no joelho de Sofia. Subiram devagar até o meu rosto. Foi você que encontrou ela? Encontrei na mata, perto de casa. Ela estava sozinha. Ele ficou me olhando com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Não era só gratidão. Era algo mais pesado que isso. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, eu senti. Um olhar. Virei devagar. Encostada na lateral de um dos carros, braços cruzados, estava uma mulher. Cabelo arrumado, roupa limpa, óculos escuros. Ela não estava olhando para Sofia, não estava olhando para seu Marcos, estava olhando para mim, fria, quieta, com o tipo de calma que não é paz, é cálculo. Clara apertou minha mão, eu apertei de volta. O que a casa grande esconde? Seu Marcos insistiu que eu entrasse. Não foi convite educado de rico que quer parecer gente boa. Foi pedido de pai que ainda estava tremendo por dentro e não sabia como agradecer com palavras. Eu reconheci esse tremor. É o tremor de quem quase perdeu e ainda não acreditou que não perdeu. Disse que não precisava. Ele insistiu. Clara puxou minha mão de leve, sem dizer nada, mas eu entendi. Ela estava com sede, com fome, com cansaço de criança que andou longe no sol do meio-dia. Entrei. A casa grande era de fato grande. Portão de ferro batido, jardim com grama verde que precisava de água todo dia para ficar assim naquele calor. Varanda comprida com cadeiras que ninguém usava. Por dentro, o piso era frio sob os meus pés empoeirados. Senti vergonha por um segundo. A poeira vermelha que eu carregava nos chinelos sendo deixada em cada passo sobre aquele chão claro. Depois, a vergonha passou. Eu tinha caminhado longe carregando a filha desse homem. Poeira era o mínimo que eu podia trazer.
Uma moça jovem apareceu correndo da cozinha. Abraçou Sofia com os olhos cheios d'água, levou ela para tomar banho e trocar de roupa. Seu Marcos indicou a sala. Sentei na beirada do sofá, do jeito que a gente senta quando sabe que não é o lugar dela. Clara ficou quietinha do meu lado, as mãos no colo, olhando tudo com aquela curiosidade séria que ela tem. Água gelada veio numa bandeja, depois fruta, depois pão. Clara comeu com cuidado, devagar, sem pedir mais mesmo quando eu sabia que queria. Minha filha tinha 6 anos e já sabia se comportar em lugar que não era o dela. Não sei se isso é orgulho ou tristeza. Acho que é os dois. A mulher do olhar frio entrou sem fazer barulho. Se sentou numa cadeira do lado oposto, cruzou as pernas e ficou me observando do mesmo jeito que tinha ficado na estrada. Seu Marcos apresentou ela com uma voz que ficou ligeiramente diferente, um pouco mais cuidadosa. Essa é Vera. Ela cuida da organização da casa. Vera deu um sorriso que não chegou nos olhos. Que sorte a Sofia ter encontrado a senhora, ela disse com aquela polidez que é uma faca bem escondida. Não fui eu que encontrei ela, respondi. Foi ela que me encontrou. Eu só ouvi o choro. Vera não respondeu, só continuou me olhando. Seu Marcos se sentou na poltrona, passou a mão no rosto, respirou fundo. A Sofia saiu de madrugada. A câmera do quarto dela parou de funcionar ontem à noite. Ele fez uma pausa. 3ª vez esse mês que o sistema falha. Olhei para ele. Ele olhou para mim. A gente não precisou falar nada. Câmera que falha 3 vezes no mesmo quarto de criança não é defeito de equipamento. Ela me disse uma coisa. Falei com cuidado. Disse que alguém mandou ela correr. O silêncio que caiu na sala foi diferente dos outros, mais pesado, com textura. Vera descruzou e recruzou as pernas. Seu Marcos ficou parado com os olhos fixos no chão por um tempo longo demais. Ela fala muita coisa, Vera disse com a voz leve demais. É criança, imagina bastante. Pode ser, respondi. Não concordei, só disse que podia ser. Sofia voltou com o cabelo molhado e roupa limpa. Foi direto sentar do meu lado no sofá. Não do lado do pai, do meu lado. Pegou na minha mão sem pedir licença, com aquela naturalidade de criança que decide em quem confia pelo instinto, sem regra nem explicação. Vera olhou para aquela mão pequena na minha mão calejada. E pela primeira vez, o rosto dela mudou. Só um instante, uma contração pequena perto dos olhos. Foi o suficiente. Eu sabia o que era aquilo. Tinha visto antes em gente que carrega culpa e financia ela com controle. Era o rosto de quem não esperava que a criança se apegasse a mim, de quem tinha calculado tudo, menos isso. Clara me olhou. Eu olhei para ela. A gente se entendeu. Era hora de ir. Levantei, agradeci a água e a comida, disse que precisava voltar antes que escurecesse. Seu Marcos se levantou junto, insistiu em me levar de carro, insistiu em deixar seu número, insistiu em dizer que ia me procurar para conversar com mais calma. Deixei ele colocar o número num papel que eu dobrei e enfiei no bolso do avental. Na porta, Sofia me abraçou pela cintura sem avisar. Forte, do jeito que criança abraça quando não quer soltar, mas sabe que tem que deixar ir. Me abaixei até o nível dela. Fica bem, tá? Sussurrei. Ela assentiu com a cabeça. Depois olhou para o lado, para dentro da casa, e olhou de volta para mim com aqueles olhos que sabiam mais do que a boca podia falar. A senhora vai voltar? Não sei por que fiz isso. Não era do meu feitio prometer o que não sabia se podia cumprir. Mas olhei para ela e disse, vou. No caminho de volta, Clara andava do meu lado no silêncio da tarde. O sol tinha amornado um pouco. Os pássaros tinham voltado. A poeira da estrada subia mansa com o vento fraco do fim do dia. Mãe? Clara chamou depois de um tempo. O quê? Aquela mulher era ruim. Não perguntei como ela sabia. Criança sabe. É o único superpoder que a gente perde quando cresce. É, respondi apenas.
E a Sofia? Pensei por um momento. A Sofia precisa de alguém que fique de olho. Clara assentiu, séria. A gente andou o resto do caminho em silêncio, mas era um silêncio diferente do de antes. Antes era vazio. Agora tinha peso. Tinha coisa dentro. E eu sabia, sem que ninguém me dissesse, que aquele papel dobrado no meu bolso ia me custar mais do que eu estava preparada para pagar. O que a gente guarda e o que a gente solta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada olhando o teto de madeira escura, ouvindo o barulho dos grilos lá fora e o respirar manso de Clara do meu lado. O papel dobrado estava em cima da mesa, perto do fogareiro apagado. Eu não precisava abrir para saber o que tinha nele. Sabia. Era um número. Era uma escolha. Fiquei pensando na Sofia, no jeito que ela segurou minha mão na sala daquela casa que tinha tudo e ainda assim faltava alguma coisa fundamental. Fiquei pensando na Vera e naquele olhar calculista, naquela calma que não era paz. Fiquei pensando nas câmeras que falhavam 3 vezes no mesmo quarto. E fiquei pensando no Dário. Não era sempre que ele aparecia assim, de repente, no meio de um pensamento que não era sobre ele. Mas essa noite ele veio. Veio do jeito que vinha às vezes. Não como saudade aguda, mas como presença quieta. Como se ele estivesse sentado na beirada da cama, me olhando com aquela paciência enorme que ele tinha. Você vai se meter, né, Benny? Não era pergunta. Era constatação. Ele me conhecia. Fechei os olhos. E se eu me meter e der errado? Ele teria dito, já deu errado antes e você continuou aqui. Abri os olhos. O teto estava lá. Os grilos continuavam. Clara virou no sono e encostou o rosto no meu braço. Peguei o papel. Liguei de manhã cedo, da bodega do seu Antônio, a 3 quilômetros de casa, que tinha o único telefone público que ainda funcionava naquele trecho de estrada. Seu Marcos atendeu no segundo toque, como quem estava esperando. A voz dele estava diferente da véspera, mais baixa, mais séria. Dona Benedita, eu precisava falar com a senhora. Eu sei, respondi. Por isso liguei. Ele ficou quieto por um segundo. A Vera saiu ontem à noite, com as malas. Pausa. A polícia já sabe. Sentiu o ar sair devagar do peito. E a Sofia? Está bem, está aqui comigo. A voz dele quebrou 1 milímetro. Ela perguntou pela senhora de manhã. Primeira coisa que falou quando acordou. Não respondi na hora. Fiquei olhando a estrada de terra lá fora. O sol que ainda estava subindo, uma galinha atravessando devagar, como se o mundo fosse dela. Eu vim cedo porque minha filha estava com fome ontem. Disse por fim, sem drama, sem enfeite. Não vim por mais nada. Eu sei, ele disse, mas eu gostaria, se a senhora permitisse, de levar mantimentos para a casa da senhora. Não como pagamento. Não tem pagamento para isso, é só porque eu preciso fazer alguma coisa. E é o único jeito que eu sei. Fiquei em silêncio. Do meu lado, seu Antônio fingia que estava arrumando a prateleira e não estava ouvindo nada, mas estava ouvindo tudo. Tudo bem, disse por fim. Ele veio à tarde, sem a frota de carros de ontem. Veio num carro só, com a Sofia no banco de trás, que desceu correndo antes mesmo do carro parar e foi direto até Clara com um desenho na mão que tinha feito de manhã. Clara abriu o desenho com aquela seriedade dela e ficou estudando como se fosse documento importante. Somos nós, Sofia explicou, apontando. Você, eu, sua mãe e meu pai. Clara olhou para o desenho, olhou para Sofia. Voltou para o desenho. Você desenha torto, disse com toda a honestidade do mundo. Sofia deu uma risada. A primeira risada dela que eu ouvi era uma risada de criança de verdade, solta, sem cuidado, sem medo de ocupar espaço. Eu e seu Marcos ficamos parados no terreiro, um do lado do outro, olhando as duas. Minha esposa foi embora quando a Sofia tinha 2 anos. Ele disse de repente, sem eu perguntar. Eu trouxe a Vera para ajudar. Confiei demais. Demorei para enxergar o que estava na minha frente.
Não respondi. Não era para mim responder. A senhora perdeu seu marido, ele continuou. Há 2 anos. E toca tudo sozinha. Toco. Ele ficou olhando as meninas por um momento. Como a senhora faz? Pensei na resposta. Na resposta real, não na resposta bonita. Um dia, depois outro. Fiz uma pausa. E quando aparece alguém que precisa, isso ajuda. Dá um motivo para o dia ter tamanho. Ele assentiu devagar, como quem está guardando uma coisa para usar mais tarde. Antes de ir embora, Sofia me abraçou de novo. Dessa vez, eu me abaixei antes, já esperando. Ela enfiou o rosto no meu pescoço e ficou um momento assim, quieta, respirando. A senhora prometeu que voltava. Ela murmurou. Eu sei. Então volta logo. Me afastei um pouco para olhar para ela. Aqueles olhos grandes, sérios, que tinham visto coisa que criança não deveria ver e ainda assim continuavam inteiros, ainda assim continuavam esperando o bem. Vou voltar, disse. E dessa vez eu sabia que era verdade. Naquela noite, depois que Clara dormiu, sentei na soleira da porta com o caneco de café esfriando na mão. O céu do Maranhão à noite não tem tamanho. A gente olha para cima e fica pequena, mas não do jeito ruim, do jeito que lembra que a gente é parte de algo que é maior do que a dor que carrega. As estrelas estavam todas lá, sem se importar com o que tinha acontecido nos últimos 2 dias, sem se importar com a Vera, com as câmeras quebradas, com a fome da véspera, com os 2 anos de silêncio que eu tinha acumulado dentro de mim, feito poeira em quarto fechado. Pensei no Dário, mas dessa vez não doeu da mesma forma, doeu do jeito manso. Do jeito que dói quando a saudade já virou memória e a memória já virou parte de você. Não mais uma ferida aberta, mas uma marca que fica e conta uma história. Eu tinha ajudado uma menina a voltar para o pai dela. Uma menina tinha me ajudado a lembrar que eu ainda estava aqui. Isso não apaga o que passou, não enche o pote de mantimentos que estava quase vazio. Não traz o Dário de volta, não desfaz os dias compridos, não resolve o que ainda está por resolver. Mas muda alguma coisa pequena e essencial dentro do peito. Abre uma janela que estava fechada há tempo demais. Terminei o café. Frio, sem açúcar, do jeito que eu esqueci de adoçar. Levantei, entrei, deitei do lado de Clara, fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo dormi. Às vezes o destino não bate na porta com fanfarra. Chega no choro fraco de uma criança no mato. E a gente decide, passa reto ou para. Benedita parou. E o mundo dela nunca mais foi exatamente o mesmo. Setembro chegou sem avisar, como sempre chega no Maranhão. Não com frio, não com chuva, não com nenhum sinal claro de que alguma coisa tinha mudado. Chegou só com uma leveza diferente no ar da manhã. Um cheiro que não era mais só poeira e calor seco, mas tinha uma promessa úmida por trás, como se a terra estivesse se preparando para receber o que viria depois. Eu percebi pelo comportamento das galinhas. Elas sempre sabem antes de todo mundo. Ficam inquietas, andam de um lado para o outro sem propósito aparente, cacarejam sem ter ovo para mostrar. O Dário sempre dizia que galinha é o melhor barômetro do interior. Eu ria. Ele tinha razão, como tinha razão em várias coisas que eu só fui entender depois que não pude mais discutir com ele. Fazia 6 semanas desde o dia que encontrei a Sofia na mata. 6 semanas que tinham sido diferentes de todos os outros dias dos últimos 2 anos. Não de forma barulhenta. Nada explodiu. Nada virou de cabeça para baixo. A vida continuou sendo a vida, com as dificuldades que ela tem e a teimosia que ela exige. Mas tinha alguma coisa diferente no jeito que eu acordava. Uma disposição pequena, quase imperceptível, que antes eu precisava fabricar com esforço e que agora aparecia sozinha, antes mesmo do café. Clara percebeu antes de mim, claro. Mãe tá mais bonita, ela anunciou uma manhã, com aquela objetividade dela que não tem meio termo.
Eu estava penteando o cabelo dela na soleira da porta, o sol ainda baixo, os pássaros fazendo o barulho todo deles. Tô igual, respondi. Não tá não. Tá sorrindo mais. Não respondi. Continuei penteando. Mas depois, quando ela foi brincar no terreiro, fiquei um momento parada com o pente na mão, pensando se era verdade. Era. Guns. Seu Marcos tinha cumprido o que disse, sem alarde e sem exagero. Na semana seguinte ao dia da Sofia, um rapaz chegou de caminhonete com 2 caixas de mantimentos que deixou na soleira da porta sem querer entrar, sem querer conversa, só entregou e foi embora com um aceno de cabeça. Arroz, feijão, fubá, óleo, sal, açúcar, café e no fundo de uma das caixas, enrolado num pano, um pacote de biscoito com um bilhete dobrado em cima. O bilhete dizia, com letra de homem que não escreve muito, mas escolheu as palavras com cuidado, Dona Benedita. A Sofia mandou os biscoitos. Disse que era para devolver o que a Clara deu para ela. Obrigado por tudo. Marcos, mostrei para Clara. Ela leu devagar, com aquela seriedade de quem ainda está aprendendo, mas não admite dificuldade. Devolveu dobrado. Ela disse, olhando o pacote grande. É assim que se faz. Ela pensou por um segundo. Então, quando a gente puder, devolve dobrado também? Guardei aquilo dentro de mim, num lugar onde guardo as coisas que não quero esquecer. É assim que se faz, repeti. Ele veio pessoalmente na segunda semana. Avisou antes, mandou recado pela bodega do seu Antônio, que veio me contar com aquela descrição dele de quem sabe de tudo e comenta nada. Seu Marcos chegou no fim da tarde, quando o sol já estava laranja e baixo, e trouxe a Sofia. Clara estava varrendo o terreiro quando o carro parou. Largou a vassoura no chão e foi correndo, sem cerimônia. Sofia desceu correndo também, e as duas se encontraram no meio do terreiro, com a naturalidade de quem já é amigo há anos, não há 2 semanas. Fiquei observando aquilo da porta. Tinha uma leveza nas duas que me apertou o peito de um jeito bom. Clara não tinha muita criança perto. A vizinha mais próxima com filho da mesma idade ficava a quase 2 quilômetros e a vida corrida de todo dia não deixava muito espaço para visita. Ver ela correndo e rindo no próprio terreiro com uma amiga era uma coisa simples, que parecia grande. Seu Marcos chegou até a porta com o chapéu na mão, do jeito antigo de homem do interior que foi ensinado a tirar o chapéu na entrada de casa, mesmo quando a casa não é sua. Boa tarde, Dona Benedita. Boa tarde. Pode entrar. Entrou. Sentou na cadeira que eu indiquei. Aceitou o café que ofereci. Ficou um momento em silêncio, olhando as mãos enquanto eu servia. Era um homem acostumado a resolver coisas, dava para ver. O tipo que se sente mais confortável agindo do que esperando, mais confortável no controle do que na dependência. E ali estava ele, sem saber bem como começar uma conversa que precisava ter. Deixei ele tomar o primeiro gole em paz. A polícia encerrou a parte formal. Ele disse por fim: a Vera está respondendo, não só pelo que fez com a Sofia. Tinha outras coisas. Dinheiro desviado, contato com gente que não prestava. A Sofia estava sendo usada como... Ele parou, passou a mão no rosto. Não importa os detalhes. O que importa é que acabou. E a Sofia, como ela está? Ele levantou os olhos. Está bem, melhor do que eu esperava. Criança é forte de um jeito que a gente adulto esquece. Fez uma pausa. Ela fala da senhora todo dia. Não soube o que responder. Fiquei olhando o café. Pergunta quando vai poder visitar de novo. Pergunta se a Clara pode ir lá em casa brincar. Pergunta se a senhora gosta de bolo porque ela quer aprender a fazer bolo para trazer. Dei uma risada pequena, involuntária. Ela tem 5 anos. Tem, e muita determinação. Ele sorriu também, e foi a primeira vez que eu vi ele sorrir de verdade, sem o peso de urgência que ele carregava no rosto naquela tarde da estrada. Era um sorriso cansado, mas inteiro.
Puxou de mim nessa parte. Quando decido uma coisa, não tem quem tire. O silêncio que veio depois era confortável. O tipo de silêncio entre pessoas que já passaram por coisas sérias juntas e não precisam mais se apresentar. Tales. As visitas viraram rotina. Não combinadas, não formais, não com hora marcada. Viraram do jeito que as coisas viram rotina no interior, de forma orgânica, quase sem que ninguém decida, como água que vai encontrando o caminho no chão. E um dia você olha e tem um riacho onde antes era terra seca. Sofia aparecia com seu Marcos aos sábados, às vezes. Outras vezes, vinha uma van buscar Clara para passar o dia na casa grande, e eu ficava o dia sozinha com um silêncio diferente. Não o silêncio vazio de antes, mas um silêncio que tinha expectativa dentro, que tinha uma hora certa para acabar. Aprendi coisas sobre seu Marcos nessas tardes. Que ele tinha crescido pobre, mais pobre do que eu, num vilarejo do Piauí, que ele descrevia sempre com uma mistura de saudade e alívio, como quem saiu de um lugar difícil, mas não esquece o que aprendeu lá. Que ele construiu o que tinha com trabalho de comércio de grãos, comprando e vendendo, viajando muito, dormindo pouco, que quando a esposa foi embora, ele mergulhou no trabalho e esqueceu de olhar para o que estava do lado, que aquilo era o arrependimento maior da vida dele. Não a empresa que quase faliu em 2018, não o sócio que roubou, não nenhuma das coisas grandes que tinham dado errado. Era ter deixado a Sofia crescer olhando mais para babás e empregadas do que para o pai. Eu escutava. Não dava conselho. Conselho não pedido é julgamento disfarçado, mas às vezes ele me perguntava: como você fez com a Clara para ela ser desse jeito? Que jeito? Segura. Ela é muito segura para uma criança de 6 anos. Não tem medo de falar o que pensa, não tem medo de ser quem é. Pensei na resposta com cuidado. Nunca fingi que estava tudo bem quando não estava. Ela viu eu chorar, viu eu passar aperto, viu eu não ter resposta. Acho que quando a criança vê que o adulto é humano, ela aprende que ela pode ser humana também. Não precisa ser forte o tempo todo, pode ser o que é. Ele ficou quieto por um tempo. Eu sempre tentei esconder as dificuldades da Sofia, para poupar ela. Eu sei, todo pai faz isso. Mas não adianta muito, né? Não muito. Elas sentem mesmo quando a gente esconde. Só não tem vocabulário para nomear. Ele assentiu devagar. Do terreiro a gente ouvia as 2 meninas brincando. Sofia tinha inventado uma brincadeira que envolvia pedras enfileiradas e uma regra que mudava toda vez que ela estava perdendo. E Clara reclamava com uma indignação enorme e divertida. Você tá mudando a regra de novo. Não tô não, era assim desde o começo. Não era não, era assim. Eu e seu Marcos nos olhamos. Rimos ao mesmo tempo. Quarto. Em outubro a chuva veio. Veio de repente, como sempre vem no Maranhão depois da seca longa, sem aviso, sem gradação, caindo de uma vez com aquele barulho de fim de mundo no telhado de zinco que acorda todo mundo e faz as crianças correrem para a janela. Clara acordou no meio da noite com o barulho e veio para minha cama sem pedir licença, do jeito que ela faz desde bebê, enfiando os pés gelados embaixo da minha perna. Mãe, tá chovendo muito. Tá. Dorme. A horta vai ficar boa? Vai ficar ótima. Ela ficou quieta por um momento. Mãe, você gosta do seu Marcos? Abri os olhos no escuro. Gosto. É uma boa pessoa. Gosta como amigo ou gosta de outro jeito? Fiquei em silêncio por um tempo que foi longo demais para ser resposta de mãe tranquila. Dorme, Clara. Ela deu uma risadinha pequena, satisfeita consigo mesma, e enfiou mais o pé debaixo da minha perna. Fiquei acordada ouvindo a chuva. Fiquei pensando em honestidade, em como eu ensinei a Clara a ser honesta e como isso às vezes volta para mim como um espelho que eu não pedi. Fiquei pensando no Dário, no espaço que ele deixou, que durante 2 anos eu tratei como altar. Lugar sagrado que não podia ser tocado, não podia ser reorganizado,
não podia receber nada novo. E fiquei pensando se guardar esse espaço era fidelidade ou era medo. A chuva batia no zinco. Clara dormiu. O sapo no quintal começou a cantar, esse canto gordo e satisfeito que só aparece quando a água vem de verdade. Não tomei nenhuma decisão naquela noite, mas fiz uma pergunta para mim mesma que antes eu não deixava formular direito. Era o suficiente por enquanto. Vê, foi numa tarde de outubro, com o cheiro de terra molhada ainda no ar e o céu daquele azul lavado que só existe depois da chuva, que seu Marcos chegou sozinho, sem a Sofia. Primeira vez. Disse que ela estava na casa de uma coleguinha de escola, que tinha começado a frequentar na semana anterior. Uma conquista que ele descreveu com um orgulho tão grande que o rosto inteiro dele mudava enquanto falava. Sentamos na soleira. Clara estava dormindo a cesta. A fazenda estava quieta. Ele ficou um tempo olhando o horizonte. Aquele horizonte largo do cerrado que não tem prédio, não tem obstáculo, vai até onde o olho alcança e depois continua. Benedita, ele disse, sem o dona. Primeira vez também. O quê? Eu preciso te falar uma coisa, e não sei muito bem como falar. Fala direto. Direto é melhor. Ele virou para me olhar. Eu gosto muito de você. Não sei exatamente o nome que isso tem ainda, e não estou pedindo nada. Não estou com pressa de nada. Mas eu sou homem de falar o que sente quando sente, porque aprendi que guardar muito tempo às vezes vira arrependimento. E eu já tenho arrependimento suficiente para uma vida. Fiquei olhando para frente. O sabiá cantou em algum lugar perto. O vento passou morno e cheiroso. Você me ouviu? Ele perguntou, com uma vulnerabilidade que não combinava com o tamanho dele, com a voz grossa, com as mãos calejadas de trabalho. Ouvi. E pensei no Dário. Pensei na almofada com o cheiro dele que foi sumindo. Pensei nos 2 anos de dias iguais. Pensei na Clara perguntando se eu sorria mais. Pensei na Sofia enfiando a mão na minha sem pedir licença naquela sala fria. Eu também não sei o nome, disse por fim. E também não tenho pressa. Ele ficou me olhando. Mas não estou fechando a porta, completei. Uma expressão passou pelo rosto dele que eu precisei desviar o olhar porque era íntima demais para encarar de frente. Era alívio, era cuidado. Era começo de uma coisa que nenhum nem outro sabia ainda o que ia ser. Tá bom, ele disse com a voz um pouco rouca. Tá bom. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Um silêncio que não precisava de nada. 6. Na última semana de outubro, eu e Clara plantamos. Não era a época ideal, tecnicamente. Seu Antônio da bodega tinha uma opinião sobre isso e o vizinho do sítio ao lado tinha outra. E eu ouvi os dois com respeito e plantei do meu jeito mesmo. Plantei quiabo, jiló, coentro, cebolinha. Plantei um pé de maracujá que eu tinha tentado 2 vezes antes e não tinha pegado, e dessa vez finquei a muda com uma teimosia deliberada, como quem está provando alguma coisa para si mesmo. Clara ficou do meu lado de joelhos na terra, com as mãos pequenas empurrando terra em volta das mudas, com uma seriedade de agrônoma. Esse vai pegar? Ela perguntou sobre o maracujá. Vai. Você falou isso nas outras vezes também. Dessa vez é diferente. Ela me olhou com aquela cara de quem não acredita, mas decide confiar assim mesmo. Por quê? Pensei. Porque eu estou plantando diferente. Com mais vontade. Ela considerou isso por um momento, depois voltou a empurrar terra com as mãos. Então vai pegar, ela disse com convicção. Sorri para a terra. Depois de um tempo, Clara limpou as mãos na calça e olhou para o canteiro todo. Mãe, quando o maracujá crescer, a gente faz suco e convida a Sofia e o seu Marcos. Pode ser. E o seu Antônio também, porque ele vai querer saber se pegou. Também pode ser. E a dona Neném do final da estrada, porque ela é sozinha. Parei o que estava fazendo. Olhei para minha filha, de 6 anos, ajoelhada na terra vermelha do Maranhão,
com a mão suja e o cabelo escapando da trança, fazendo uma lista de pessoas para convidar para o suco de um maracujá que nem tinha nascido ainda. Senti alguma coisa se mover dentro do peito. Não era saudade, não era dor, era gratidão. Do tipo que não tem destinatário certo, que vai para um lugar mais largo, para o céu, para a terra, para o Dário que foi embora e deixou essa menina como a melhor parte dele. Para Sofia que chorou no mato até eu ouvir. Para tudo que tinha dado errado e tinha me colocado exatamente onde eu estava agora. Tá bom, eu disse. A gente convida todo mundo. 7. Naquela noite escrevi numa folha de caderno, porque às vezes a gente precisa escrever para acreditar que é real. Não foi carta para ninguém. Foi só para mim. Escrevi. 2 anos atrás eu achei que tinha acabado. Não acabou. Estava parado. Tem diferença. Dobrei o papel. Guardei na gaveta onde eu guardava o documento do Dário, a certidão de nascimento da Clara, as fotos antigas. Guardei junto porque era do mesmo lugar, era da mesma história, era parte do mesmo tecido. Apaguei a luz. O céu lá fora estava cheio de estrelas do jeito que só o céu do interior fica. Sem luz de cidade para apagar, sem pressa de nada, cada estrela no lugar dela, desde antes de qualquer um de nós existir. Fechei os olhos. Pensei na Sofia perguntando: a senhora vai voltar? Pensei em mim respondendo: vou. E pensei que talvez a vida seja isso. Não as grandes decisões, não os momentos que parecem de filme. Mas os pequenos voos que a gente fala sem saber exatamente para onde, só sabendo que não vai ficar parado. Vou plantar o maracujá de novo, vou abrir a porta quando baterem, vou ouvir o choro quando vier do mato, vou continuar aqui, nessa terra, nessa vida, nessa casa de 2 cômodos que é pequena, mas é minha e cabe tudo o que importa. Dormi com o vento batendo manso na janela e o cheiro de terra molhada entrando pela fresta. E lá fora, no canteiro escuro, quieto, sem que ninguém visse, o maracujá estava pegando. Tem encontros que a gente não escolhe, mas o que faz com eles, isso é escolha. Benedita escolheu parar. E o mundo devagar foi aprendendo a ser maior do que a dor dela.